Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E Oséias, capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento foi destruído meu povo. Estamos falando sobre fé na política, e entendo política como cuidar da cidade, e fé, apresento para vocês o conceito que eu retirei de um tratado sobre política, a República de Platão, em que ele define fé como uma etapa do conhecimento. Então, fé, você transita da aparência das coisas para a essência das coisas, ou seja, do visível para o invisível. Então, e o Evangelho nos convida para vigiar e orar, Vigiar é observar as coisas e orar é refletir sobre as coisas, Então, observar os fenômenos e refletir, tentar compreendê-los, Buscar compreendê-los pela inspiração e aconselhamento do Espírito Santo, Então, assim, a gente percebe que não existe nenhuma incompatibilidade do Evangelho com o método científico, E não só isso, o Evangelho também nos convida a venha e veja, Então, não depender, de relatos, mas a gente ter a proatividade de confirmar os fatos participando, E política, você é do tamanho da sua presença, Se você se omite, se você se anula, você vai ter aí decisões contrárias, às suas perspectivas, aos seus anseios, Então, assim, e não só isso, Porque você se omitindo, você se anulando, você não só se prejudica, mas você prejudica o todo, A Zoé, a vida em abundância, E assim, o Evangelho traz um binômio: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, A verdade como pré-condição da liberdade e a liberdade como consequência, da verdade. Então, assim, isso é muito interessante, Quando você vê mobilizações, sociais, movimentos sociais, fazendo as suas reivindicações e contestando as autoridades, está fazendo exatamente o que o Evangelho recomenda, Porque o Evangelho ele nos ensina, a diminuir o impacto dos conflitos, o alcance dos conflitos, uma vez que nós herdamos os conflitos, O Evangelho, quando ele propõe a paz, ele não é ingênuo em negar que exista uma cultura de guerra que nós herdamos, Nós herdamos sim uma cultura de guerra, precisamos estar atentos, Mas a paz ela não consegue ser efetivada, simplesmente fugindo, do conflito. Muito pelo contrário, é você, diante dos conflitos, você tomar partido para que diminua o impacto desses conflitos, o alcance desses conflitos, Porque muitos conflitos são mantidos, pela omissão das pessoas, Então, a gente precisa estar sempre construindo, a nossa casa na rocha, em vez de construir a nossa casa na areia. E assim, de que vale o sal se não salgar, não é mesmo? Então, assim, quando a gente vê as mulheres, no feminismo, lutando pelos seus direitos, isso é muito importante, E assim, agora, o que é triste, é elas terem, assim, uma pauta contra o preconceito, e agredir o Evangelho, Porque, assim, no que tange ao preconceito, o Evangelho é o primeiro texto, assim, amplamente difundido,
que é contra o preconceito, né? E no que tange em defender a dignidade da mulher, o Evangelho é o primeiro texto amplamente difundido a defender a dignidade da mulher, né? Então, assim, a gente vê o primeiro, né? O primeiro feito, né? O primeiro milagre de Jesus sendo por solicitação da sua mãe, né? Durante um casamento, né? Que ele transforma a água em vinho, né? Assim, acabando o vinho. Isso ia causar constrangimento e tristeza para os noivos, né? E aí a gente vê que isso atende também, né, a felicidade da noiva em questão, né? Inclusive, Jesus, ele se refere, né, à igreja como noiva, né? Então ele já dá essa dimensão, né, de beleza e potência, né, para o feminino, né? O testemunho de João Batista, né, quando os fariseus, os judeus queriam colocar uma intriga, né, apelando para a vaidade de João Batista. João Batista diz que Jesus é o noivo, né, e ele é apenas o amigo do noivo. Então, assim, preservando, né, a dignidade da esposa, né, e dos recém-casados, né. Então, assim, olha como o feminino é amplamente respeitado, né, na pedagogia, né, na educação do magistério, né, do Evangelho, né, nas suas narrativas. E assim, e não só isso, né, Jesus criou uma indisposição gigante, né, com a população quando ele evitou que a mulher adúltera fosse apedrejada, né, fazendo uma interpretação assim, vigorosa, coerente, né, da lei de Deus e da Zoé em abundância, né, e assim, até então inédita, né, para os sepulcros caiados de então, né, que em vez de cultivar uma cultura de vida em abundância, né, se divertiam, né, com o flagelo das pessoas, né, e procurando punir as pessoas numa cultura de morte, né. Então Jesus defende a mulher adúltera, né. Depois, no poço, né, em Samaria, Jesus conversa com a samaritana, né, e assim, e é um testemunho contra o preconceito, porque os judeus e os samaritanos, eles tinham rivalidades, né, e eles não conviviam, né, amistosamente de maneira nenhuma, né. Aí Jesus rompe essa fronteira, né, conversa com a mulher, né, pede água para ela, né. Sim, se a gente contextualizar isso, que, né, uma das contribuições dos judeus para a medicina foi a asepsia, né. Se a gente considerar que os judeus foi o primeiro povo neurótico, né, paranoico, né, com essa ideia de intoxicação, de contaminação, né, para eles, diante do preconceito e da rivalidade de judeus e samaritanos, ele pedir água para a samaritana é quase ser contaminado, pedir para ser contaminado por ela, né? E assim, isso criou um mal-estar entre os discípulos, né, que estavam com ele na viagem que ele estava fazendo. E depois ele criou uma rivalidade, né, uma indisposição com Judas, né, Iscariotes, que o denunciou para os sacerdotes, né. Então, assim, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, né. Aí Maria, a irmã de Lázaro, né, estava totalmente feliz, eufórica, né. Ela derramou o bálsamo nos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos, né. E aí Judas falou assim: que desperdício, né? Já que era para jogar fora esse bálsamo, melhor seria se tivesse vendido, né, e distribuído esse dinheiro para os pobres, né. E aí Jesus, né, defende, né, esse gesto de Maria, né, dizendo que, assim, os pobres, né, sempre haverá tempo para atendê-los, né, e Jesus estaria com eles
por pouco tempo, né? E não fosse só isso, né? O máximo, né, apoteose, né, do Evangelho é a ressurreição de Cristo, e ele aparece, né, primeiro para Maria Madalena, né? E aí ele diz para ela que ele vai, né, ao Pai e ao vosso Pai, né? Ao meu Deus e ao vosso Deus, né? Então, dando essa dignidade, né, essa primazia, né, da boa nova para Maria Madalena, né, uma mulher. Então, assim, a gente percebe aí, ó, em todo esse enredo, né, o quanto a mulher, né, e não uma mulher submissa, uma mulher participativa, atuante, né, lado a lado, companheira, né, parceira, né, dos acontecimentos, né, não uma mulher submissa. E Jesus coloca a mulher, né, sempre aí, né, como protagonista, né, e assim, merecedora do seu apreço, do seu carinho, da sua defesa, né, e assim, e como um motor, né, das indisposições, né, que ele vai assumindo, né, porque ele vai contestando, né, o status quo, ele vai contestando as autoridades sacerdotais, né. Então, assim, se o feminismo, né, tem algum ressentimento dos sacerdotes, né, o Evangelho foi o primeiro texto amplamente divulgado, né. Jesus, né, contestou essa autoridade, né, dos sacerdotes, né. Então, assim, se o feminismo, né, pretende valorizar a mulher, Jesus, né, foi um grande personagem que valorizou mais do que todos, né. Então, assim, né, volto a dizer, num texto de grande alcance, amplamente divulgado. Então, assim, negar o Evangelho por preconceito, né, é uma coisa, né, e agredi-lo por preconceito é uma coisa totalmente inadequada ao propósito, primeiro, né, dos movimentos sociais, né, depois do feminismo, né, do feminino, né, e assim, e o Evangelho é um movimento, né. O próprio, né, texto de João, né, o Evangelho de João, né, no final, faz a consideração de que muitas coisas aconteceram, né, e que se fosse escrito todas as coisas, né, não haveria assim, quantidade de livros suficientes no mundo para descrever o que aconteceu, né. Então, assim, negar o Evangelho, agredir o Evangelho pelo mau testemunho dos sacerdotes, né, assim, é inadequado, né, assim, e também, né, o próprio Evangelho é autocrítico, né, ele é o primeiro a fazer essa advertência, né. Então, assim, enquanto houver idolatria e vaidade, né, haverá, né, um mundo dividido entre opressores e oprimidos, né, e o Evangelho é a libertação, o movimento de libertação desde o Egito, né, da Babilônia e também dos sacerdotes, né, que seriam as primeiras pessoas, né, que deveriam reconhecer o Messias e não o reconheceram. Além disso, né, perseguiu quem os reconheceu e foi os próprios sacerdotes que conspiraram para o seu assassinato, né. Então, diante do Messias, né, eles disseram que eles não tinham um rei senão César, né. Então, a gente precisa ver tudo isso, né. Então, o feminismo contra o Evangelho é uma incoerência, né, enfraquece o próprio feminismo, né. E o Evangelho é um movimento de libertação, né, e assim, e a gente só vai ser libertado quando a gente se aproximar da verdade, né. Então, cara, escalete para todos vocês e a gente continua conversando, né, com respeito e doçura através, né, do Evangelho, né, buscando a graça e compartilhando essa zoé em abundância. Até mais.